Municipal de Ensino de Caruaru. Eu sou o professor Wendel e hoje estou aqui, juntamente com vocês, para mais uma aula de ensino religioso para o 8º ano. Desta vez com um assunto novo, ok? Então, antes de a gente iniciar a discussão do nosso tema, eu gostaria de apresentar aqui para vocês, como sempre, né, a gente faz, o objeto do conhecimento desta aula, que são as doutrinas religiosas, que tem como um objetivo mais específico conhecer doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte. E também tem aquelas questões que vocês já estão acostumados. Em toda aula, antes do início das nossas aulas, eu apresento para vocês para a gente começar a pensar um pouquinho sobre o que vai ser discutido, né? Então, a primeira questão: de que maneira a cultura, auxiliada pela religiosidade, contribui para a formação do ser humano? Como pensar a si mesmo, a sua identidade, em um mundo onde todos são tão diferentes uns dos outros? Já parou para se perguntar tal questão? Então, o que é preciso entender mais? Como e de que maneira a cultura ela é importante? Então, se você ainda tem dúvidas sobre o conceito do termo cultura, sugiro que você revise uma das nossas aulas passadas, que foi justamente tratando a ideia de cultura. Que tipo de influência a religião e a cultura exercem na vida de uma pessoa? Também vimos em outra aula sobre religiosidade, como a cultura ela está intrínseca com várias questões aí de âmbito religioso, né? Fazendo com que tanto a cultura como a religiosidade estejam sempre juntas. Então, que tipos de sentidos ou significados a religião e a cultura oferecem a você? Então, aqui é uma questão também que é bom a gente sempre se perguntar: como a religião e a cultura me ajudam em muitos aspectos da minha vida? E um deles seria o quê? Na nossa identidade. Como isso é possível? Então, vamos pensar no seguinte: que não há uma única e uma simples cultura, mas sim inúmeras culturas diferentes umas das outras. Que também não há apenas uma religiosidade, mas vários tipos de religiosidades, todas elas diferentes entre si, certo? Então vamos iniciar nossa aula. Então aqui o tema da nossa aula 4 diz respeito ao quê? A uma questão: mas o que é a identidade? Então aí mais uma vez a gente traz algumas provocações para vocês irem pensando e a partir daquelas discussões feitas nas aulas anteriores, como a gente pode consolidar ou construir melhor essa compreensão do que é a identidade. Então vamos lá. A identidade refere-se àquilo que se é. Então uma coisa digamos assim, é aquilo que é a essência dela, a identidade. Então uma coisa, ela é uma coisa que não pode ser outra, certo? A gente vai entender isso melhor. Diferença: aquilo que o outro é. Então, aquilo que o outro não quer dizer que não faz parte de mim, então é diferente. Então, aquilo que é, no caso, o professor Wendel, ele não é o aluno ou aluna. Então, a gente consegue, aos pouquinhos, percebendo essas diferenças entre o eu e o outro. Mas vamos mais para frente. Então, a identidade e a diferença não podem ser compreendidas separadamente. Por quê? Porque eu só sei quem eu sou à medida que eu tenho o outro como referência. Então, sempre tenho o outro, sempre tenho você, para fazer essa distinção entre quem eu sou e quem é você ou quem é o outro. Em outras palavras, pode-se dizer que não conseguimos existir sem o outro. Quando eu falo o outro, é a outra pessoa ao seu lado, especificamente falando, é a outra pessoa. Então, pois é esse outro uma condição para que eu seja. Então, a cada instante, melhor do que já sou. Então, é como se
o outro fosse a medida do que eu sou. Então, eu sou o que sou à medida que eu observo o que existe no outro que não tem em mim e percebo essa diferenciação, certo? Então, eu só tenho uma consciência plena de quem eu sou à medida que eu me comparo, que eu tenho como referência outras pessoas, outras identidades. Então, além do mais, como você pode perceber, a identidade ela é inseparável das diferenças, certo? Então, as diferenças são importantes porque nos ajudam também a pensar a nós mesmos. Então, pois cada ser humano precisa do outro para ser compreendido de forma adequada. Então, geralmente, quando eu me deparo com uma pessoa desconhecida, eu noto logo as diferenças, as diferentes características que existem nela que não tem em mim. Então, eu consigo me reconhecer e reconhecer quem é o outro na sua diferença. Isso é muito importante, principalmente nos dias atuais, porque nos ajuda a perceber o outro do jeito que ele é e não do jeito que a gente gostaria que ele fosse. A gente não pode medir o outro a partir da nossa identidade. Lembrando, a gente sempre tem que respeitar essa diferença, porque é essa diferença que faz com que a gente possa até mesmo se autoconhecer um pouco mais. Então, isto é, o outro vem a ser um espelho que revela a minha identidade. Então, mais uma vez, sempre que eu observo o outro, ele reflete aquilo que aquelas características que eu não possuo, e assim eu consigo fazer essa avaliação de quem eu sou e quem é o outro. Eu consigo fazer essa distinção. E outro detalhe, quando o eu e o outro, um estão de frente para o outro, vamos dizer assim, a gente passa a entender a ideia do nós, certo? Então, à medida que eu entro em contato com o outro, eu percebo as diferenças, aquilo que ele tem, que eu não tenho, aquelas características que ele possui, que eu não possuo, e assim eu consigo me compreender como uma individualidade, uma singularidade, certo? Mas isso não quer dizer que exclui a possibilidade que possamos pensar em um nós. Então, quando eu penso que existe alguém diferente, isso aí faz com que eu também abrace essas diferenças e a gente passe a pensar de maneira coletiva, fazendo com que um tenha o respeito pelas diferenças um do outro. A identidade é simplesmente aquilo que se é. No caso aqui, um exemplo, sou brasileiro. E a diferença é aquilo que o outro é. Por exemplo, ela é italiana. Então isso significa que não sou e não posso ser aquilo que o outro é. Se eu sou brasileiro, eu tenho uma carga cultural, uma herança cultural específica. Quando eu falo que o outro é italiano, ela também tem uma herança cultural específica da região do país, do tempo em que ela viveu ou vive. Então, tudo isso vai fazer com que a gente perceba os contrastes existentes, as diferenças existentes entre pessoas de nacionalidades diferentes, de regiões e estados mesmo no Brasil diferentes. A gente consegue também perceber essa diferença na linguagem, na maneira de se comportar, nas atitudes, na forma de pensar e por aí vai. Então, a diferença entre o eu e o outro caracteriza tanto a minha identidade quanto a identidade do outro, certo? Então, isso aí é a nossa aula de hoje, uma discussão sobre a ideia da identidade. Lembrando-se que sempre devemos respeitar as diferenças, porque aquilo que é diferente no outro é o que faz a identidade dele. O que é diferente nele e que existe em mim é aquilo que faz parte da minha identidade. E para finalizar, para quem ainda ficou com alguma dúvida, ficou confuso com essa discussão dessas diferenças entre o outro e eu trago aqui uma indicação de vídeo para você pesquisar no YouTube. O que é identidade? Identidade social. Então, o autor do vídeo, ele vai explicar um pouquinho essas diferenças, como você pode compreender melhor essa ideia do outro e do eu, certo? Nas relações pessoais, nas relações sociais, ok?
Desde já agradeço a atenção de vocês. Eu sou o professor Wendel e a gente se vê na próxima aula.